Olá pessoal, um bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você que é estudante. Somos especialistas em ciências humanas e pesquisas. Além também, damos aqui instrução de matemática básica e inglês. Hoje nós vamos continuar nossa análise do livro do Carlos Ginzburg, O Que Riu os Vermes, e já vamos aí no capítulo 15. Se você chegou de alguma forma, ou de paraquedas, melhor dizendo, aqui no canal, isso significa que você tem interesse por esse tipo de conteúdo, então considere-se se inscrever no nosso canal, seu like também é de suma importância, seus comentários, propostas de pesquisa aqui para o canal, ajude a aumentar as nossas playlists, que já estão aí bastante recheadas, tudo para auxiliar nas suas pesquisas e nos seus estudos. Então, gente, vamos lá. O título do capítulo 15, Beco Sem Saída. Por que chegamos a um beco sem saída? Temos essa impressão de ter chegado num beco sem saída. De acordo com tudo que a gente já analisou, os capítulos anteriores até aqui, observamos uma extravagância na cosmogonia de Menóquio. Nos perguntamos por um momento, como já fizeram o vigário geral, se não se tratava de um discurso louco, um discurso que partia de um cara que não tinha a devida sanidade mental. Descartada essa hipótese, o exame de sua eclesiologia sugeriu uma outra. Talvez Menóquio fosse anabatista. Abandonada também essa possibilidade, defrontamos com a informação de que Menóquio se julgava um mártir luterano, e daí o problema de suas relações com a Reforma. Entretanto, a proposta de inserir as ideias e crenças de Menóquio em um meio profundo de radicalismo camponês trazido à luz pela Reforma, mas independente dela, parece ter sido ostensivamente contradita pela lista de leituras que nós reconstruímos com base nos documentos processuais. Tudo isso foi antecipado nos capítulos anteriores. Se de alguma forma você não acompanhou, seria necessário, para que o vídeo não ficasse muito longo, eu dando explicações. Então tá tudo lá numa playlist que você pode estar até maratonando. Até que ponto poderemos considerar representativa uma figura tão pouco comum? Tão pouco comum por quê? Menóquio é um moleiro do século XVI e que sabia ler e escrever, então isso não é comum. O nível de analfabetismo na época era altíssimo. E além disso, representativa de quê? Quem ele representava ou em quem ele se inspirava? Com certeza não de um veio da cultura camponesa, já que o próprio Menóquio apontava uma série de livros impressos como fonte de suas ideias. Não era aquela questão, eu ouvi de alguém, alguém me contou, me ensinaram dessa forma. Em todo o processo inquisitorial ao qual ele se submeteu, ele afirma, eu li. De tanto nos debatemos contra os muros desse labirinto, nós retornamos ao ponto de partida, ou quase. Vimos quais livros Menóquio lia, mas precisamos entender a partir desse ponto de que forma era lido e de que forma era interpretado. Confrontando uma por uma as passagens dos livros por ele citados com as conclusões às quais chegamos, ou até mesmo com o seu modo de referi-las aos juízes, nos vemos às voltas, invariavelmente com lacunas e deformações, às vezes profundas. Qualquer tentativa de considerar esses livros fontes, no sentido mecânico do termo, cai ante a agressiva originalidade da leitura de Menóquio. Mais do que o texto, portanto, parece-nos importante a chave de sua leitura, a rede que Menóquio, de maneira inconsciente, interpõe entre ele e a página impressa. Um filtro que fazia enfatizar certas passagens, enquanto ocultava outras, que exagerava o significado de uma palavra, isolando-a do contexto.
que agia sobre a memória de Menóquio, deformando a sua leitura. Será que era proposital? Será que lhe faltavam as palavras diante do medo, né, que o próprio Tribunal da Santa Inquisição ele impunha sobre as pessoas, já que o objetivo da Inquisição não era provar a inocência, mas a culpa, e todo culpado era condenado à morte? Essa rede, essa chave de leitura, remete continuamente a uma cultura diversa da registrada na página impressa, que é a cultura oral. Isso não quer dizer que o livro para Menóquio fosse incidental, um pretexto. Ele mesmo declarou, como veremos, que pelo menos um livro o inquietara profundamente, levando-o com as afirmações inspiradas a ter pensamentos novos. Foi o choque entre a página impressa e a cultura oral, da qual era depositário, que induziu Menóquio a formular para si mesmo, em primeiro lugar, depois aos seus concidadãos e por fim aos juízes, as opiniões que saíram da sua própria cabeça. Então, da mesma forma que ele convivia com a cultura oral, né, aquela cultura passada dos antigos aos mais novos, ele também tinha instrução da leitura. Então, o que ele lia e o que ele ouvia entrou em choque. A tradição e a filosofia impressa causaram em Menóquio a possibilidade de formar as suas próprias opiniões. Então, enquanto os juízes da Inquisição procuravam saber quem mais estava envolvido com ele, já que é o período da Contra-Reforma, então, na verdade, era como se estivesse dando um tiro no escuro e que Menóquio estava sendo tão original a ponto de confundir a própria Inquisição. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje, espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Nós vamos continuar com a análise do livro QG e os Vermes. Continue atento aqui no canal. Fiquem todos bem, compartilhe, né? O compartilhamento também faz crescer assim a nossa rede de debate. E espero vê-los aqui numa próxima oportunidade.